Salve pessoal! Vamos para mais uma edição do Capoeira Narrada. Hoje vamos falar sobre o artigo História da Capoeira, ou em inglês History of Capoeira, das autoras Adriana Raquel Ritter Fontoura e Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães, publicado na Revista da Educação Física da UEM. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, principalmente nas origens da capoeira, que são cercadas de debates e diferentes interpretações históricas. Logo no início, o artigo chama atenção para um problema importante: a dificuldade de se estudar a história da capoeira. Isso acontece porque muitos documentos sobre o período da escravidão foram destruídos, inclusive por ordem de Rui Barbosa, no final do século XIX. Com isso, grande parte do que sabemos hoje foi transmitido de forma oral, passando de geração em geração. Isso explica por que existem diferentes teorias sobre a origem da capoeira. E é justamente aí que o artigo traz um ponto muito interessante. A primeira teoria defende que a capoeira foi trazida pronta da África, especialmente por povos bantus vindos de Angola. Nessa visão, ela já existia como uma forma de luta ou dança ritualística, e foi apenas transportada para o Brasil com os africanos escravizados. Uma segunda linha de pensamento afirma que a capoeira surgiu no Brasil a partir de um processo de aculturação. Ou seja, os africanos, ao chegarem aqui, misturaram diferentes tradições, danças, lutas e rituais, criando algo novo, adaptado à realidade da escravidão. E existe ainda uma terceira interpretação, que tenta conciliar essas duas ideias. Segundo essa visão, a capoeira seria resultado de uma mistura de elementos africanos diversos, lutas, danças, musicalidade, reorganizados em solo brasileiro, especialmente em regiões como Salvador e o Recôncavo Baiano, durante o período escravocrata. Ou seja, não seria nem totalmente africana, nem totalmente brasileira, mas uma construção híbrida, fruto da diáspora africana. Independentemente da teoria adotada, um ponto é consenso entre os autores: a capoeira está diretamente ligada à luta pela sobrevivência e pela liberdade dos negros escravizados. Sem acesso a armas e submetidos à extrema violência, esses indivíduos desenvolveram no próprio corpo sua principal ferramenta de defesa. Movimentos inspirados na natureza, nos animais, nas danças e nas expressões culturais africanas deram origem a uma forma de combate única. Mas para sobreviver, a capoeira precisou se adaptar. Ela passou a ser disfarçada de dança. A musicalidade, o canto e os instrumentos não eram apenas expressão cultural, eram também estratégia. O berimbau, por exemplo, podia sinalizar a aproximação de um feitor, permitindo que a luta se transformasse rapidamente em brincadeira. Mesmo com essas estratégias, a capoeira foi duramente perseguida. Durante o período colonial e também após a abolição da escravidão, os capoeiristas foram marginalizados. Em 1890, a prática da capoeira foi oficialmente criminalizada pelo Código Penal da República, sendo associada à desordem e à marginalidade. Ainda assim, ela resistiu. Com o tempo, principalmente a partir da década de 1930, começa um processo de valorização e reorganização da capoeira, muito impulsionado por dois grandes nomes: Mestre Pastinha, defensor da capoeira Angola, valorizando a tradição, o ritual, a malícia e o jogo mais cadenciado, e Mestre Bimba, criador da capoeira regional, que sistematizou o ensino, incorporou novos movimentos e ajudou a legitimar a capoeira como prática reconhecida socialmente. Essa divisão marca profundamente a história da capoeira, estabelecendo duas vertentes principais que permanecem até hoje. Outro aspecto fundamental destacado no artigo é a musicalidade. A capoeira é uma das poucas manifestações que integra luta, dança e música de forma tão inseparável. Instrumentos como berimbau, pandeiro, atabaque, agogô, reco-reco e cachixi não apenas acompanham o jogo, eles determinam o ritmo, o estilo e a dinâmica da roda. O berimbau, em especial, assume papel central, sendo responsável por conduzir o tipo de jogo que será realizado. Ao final, o artigo reforça uma ideia essencial: a capoeira não pode ser entendida apenas como luta ou esporte. Ela é uma manifestação cultural complexa, construída a partir da resistência, da adaptação e da criatividade de um povo que, mesmo em condições extremamente adversas, conseguiu preservar e reinventar sua identidade. E talvez seja exatamente isso que faz da capoeira algo tão poderoso até hoje. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que vive a capoeira ou que quer entender mais profundamente essa arte. E nos vemos na próxima edição do Capoeira Narrada. Axé!